Você já imaginou o que aconteceria se Sentinel Prime tivesse sobrevivido à Batalha de Chicago? A batalha que mudou completamente o destino dos Transformers poderia ter tomado um caminho muito diferente. Ao invés de ser derrotado por Optimus Prime, Sentinel continuaria no controle da situação. E a guerra entre Autobots e Decepticons entraria em uma nova fase. A primeira grande consequência seria a queda de Optimus Prime. Mesmo que os humanos ainda possuíssem armas extremamente poderosas e recursos próprios para continuar lutando, a perda de Optimus representaria uma enorme mudança para os Autobots. Ele não era apenas um dos guerreiros mais fortes de Cybertron, mas também o principal símbolo de liderança daqueles que ainda lutavam para proteger a Terra. Sem Optimus, os Autobots provavelmente precisariam mudar completamente sua estratégia. Ao invés de enfrentar os Decepticons diretamente, eles poderiam ser obrigados a agir escondidos, formando uma resistência enquanto buscavam uma maneira de recuperar suas forças. Mas uma grande pergunta permaneceria. Será que essa seria realmente a última vez que veríamos Optimus Prime? Mesmo derrotado, ainda existiriam algumas possibilidades para o retorno do líder Autobot. A primeira possibilidade seria os humanos e os Autobots conseguirem recuperar partes de Optimus após a Batalha de Chicago. Algo parecido aconteceu com Megatron, em A Era da Extinção, quando seus restos foram utilizados para criar Galvatron. Porém, nesse cenário, o resultado poderia ser diferente. Eles poderiam tentar restaurar a estrutura de Optimus, utilizando as partes que permaneceram após a batalha, criando uma versão artificial do antigo líder Autobot. Essa versão poderia possuir sua aparência, suas armas e suas capacidades de combate, mas não necessariamente teria aquilo que tornava Optimus único. Suas memórias, sua personalidade e sua consciência poderiam não estar presentes. Seria uma máquina extremamente poderosa, mas não necessariamente o verdadeiro Optimus Prime. Uma versão semelhante a um possível Nemesis Prime do Bayverse, onde existiria a aparência e o poder, mas não a mesma essência do personagem original. Porém, existiria uma possibilidade muito mais importante: o verdadeiro retorno de Optimus Prime. Nesse caso, o objetivo não seria apenas restaurar suas peças ou criar uma versão semelhante, mas trazer de volta o próprio líder Autobot. Uma possibilidade seria utilizar a Matriz da Liderança. Esse artefato já demonstrou possuir uma forte conexão com os Primes e foi capaz de restaurar Optimus em outro momento. O grande problema é que, nesse cenário, Sentinel Prime ainda estaria com a Matriz em suas mãos. Caso ele decidisse manter esse poder longe dos Autobots, essa possibilidade poderia ser dificultada. Mas ainda existiria outra alternativa: um fragmento do Allspark. No primeiro filme, mesmo após a destruição do cubo, parte de sua energia permaneceu através de fragmentos. Um deles chegou a ficar em posse de Sam Witwicky e demonstrou possuir uma enorme quantidade de energia cybertroniana. Esse fragmento poderia ser utilizado para reenergizar Optimus Prime e trazer novamente o líder dos Autobots para a batalha. Dessa forma, existiriam dois caminhos possíveis para o verdadeiro retorno de Optimus. Enquanto isso, Sentinel Prime continuaria avançando. Seu plano de reconstrução de Cybertron teria um grande avanço e a situação na Terra ficaria cada vez mais perigosa. A aproximação de Cybertron mudaria completamente o cenário da guerra. Os humanos ainda possuiriam seus próprios recursos e armas, mas precisariam lidar com uma ameaça cybertroniana. Alguns poderiam continuar resistindo, enquanto outros poderiam acreditar que cooperar seria a única forma de sobreviver. Mas Sentinel teria outro desafio além dos Autobots. Ele precisaria lidar com o próprio exército, que ajudou a colocar seu plano em prática. Porque apesar de ter lutado ao lado de Sentinel, Megatron nunca aceitaria permanecer como uma figura secundária. Megatron sempre buscou o controle absoluto dos Decepticons, e ver outro líder assumindo essa posição poderia criar um conflito inevitável. Além disso, Sentinel Prime não era apenas um guerreiro poderoso.
Antes dos acontecimentos dos filmes, ele já havia sido um dos grandes líderes de Cybertron. Esse passado poderia fazer com que alguns cybertronianos voltassem a respeitá-lo. Mesmo entre os Decepticons, alguns poderiam enxergar Sentinel como alguém capaz de reconstruir o planeta e trazer novamente uma era de força para Cybertron. E justamente essa possibilidade tornaria a situação ainda mais complicada para Megatron. Com o tempo, Megatron poderia recuperar suas forças, reconstruir sua capacidade de combate e começar a planejar uma forma de mudar essa situação. Ele não aceitaria dividir o poder com outro Prime. E esse conflito interno poderia ser o maior problema de Sentinel Prime. Com o passar do tempo, a relação entre Sentinel Prime e Megatron poderia se tornar cada vez mais instável. Sentinel teria conseguido uma grande vantagem, mas seu maior erro poderia ser permitir que Megatron continuasse vivo. Megatron não lutou durante milhões de anos para simplesmente entregar o controle para outro líder. Ele poderia começar a preparar uma forma de recuperar sua posição, esperando o momento certo para agir. Enquanto isso, os Autobots continuariam tentando sobreviver e encontrar uma oportunidade para mudar o rumo da guerra. Mesmo com a possibilidade do retorno de Optimus Prime, a situação ainda seria extremamente difícil. Os Autobots estariam em menor número e precisariam agir com cuidado, porque enfrentar Sentinel e todo o seu exército diretamente poderia ser uma decisão muito arriscada. Por isso, a melhor estratégia seria esperar uma oportunidade, e essa oportunidade poderia surgir justamente por causa do conflito entre Sentinel e Megatron. Caso Megatron enxergasse uma oportunidade de trair Sentinel, ele poderia finalmente se voltar contra ele. Não seria uma mudança de lado ou uma transformação de Megatron em um herói. Seria apenas uma decisão baseada nos seus próprios interesses. Então poderíamos ter um confronto entre dois grandes líderes de Cybertron. Sentinel Prime contra Megatron. Sentinel teria a experiência de anos de batalhas, a autoridade de um antigo líder de Cybertron e o conhecimento necessário para reconstruir seu planeta ou pelo menos melhorar sua situação. Mas Megatron teria sua força, sua determinação e a vontade de recuperar o poder que acreditava ser seu. Porém, essa batalha poderia tomar um rumo inesperado. Porque enquanto Sentinel e Megatron estivessem lutando, os Autobots teriam a oportunidade perfeita para agir. E nesse momento, algo que parecia impossível poderia acontecer. Optimus Prime poderia retornar ao campo de batalha. Depois de todo o esforço dos Autobots para restaurar seu líder, Optimus poderia chegar justamente no momento mais importante da batalha final. E sua chegada mudaria completamente o equilíbrio do confronto. Sentinel Prime, que já teria que enfrentar Megatron, agora precisaria enfrentar também aquele que um dia foi seu sucessor. Seria uma batalha entre dois Primes, Optimus Prime contra Sentinel Prime. Mas dessa vez, Optimus não estaria sozinho. Megatron e Optimus poderiam lutar juntos, temporariamente contra um inimigo em comum. Essa união não significaria que os dois antigos inimigos teriam feito as pazes. Megatron continuaria tendo seus próprios objetivos, e a guerra entre Autobots e Decepticons ainda existiria. Mas naquele momento, Sentinel Prime seria uma ameaça grande demais para ser ignorada. Com Optimus e Megatron enfrentando Sentinel juntos, o antigo líder dos Autobots teria uma grande dificuldade para continuar controlando a situação. Mesmo com suas grandes capacidades, ele dificilmente conseguiria vencer uma luta em desvantagem de 2 contra 1. E nesse cenário, Optimus Prime poderia finalmente derrotar aquele que um dia foi seu mentor. A queda de Sentinel mudaria novamente o destino da guerra. Porém, essa vitória não significaria o fim do conflito. Depois que a batalha terminasse, a união entre Optimus e Megatron provavelmente chegaria ao fim. Megatron não esqueceria que os Autobots continuavam sendo seus inimigos. Assim que a situação se acalmasse, ele provavelmente tentaria eliminar Optimus Prime e todos os Autobots restantes. Por isso, Optimus e seus aliados precisariam aproveitar aquele momento para fugir e reorganizar sua resistência.
A vantagem para os Autobots seria que Megatron ainda teria que lidar com parte do exército de Sentinel que permanecesse ativo. Mesmo derrotado, Sentinel provavelmente deixaria forças espalhadas pelo planeta. E isso impediria que Megatron perseguisse os Autobots com toda a sua capacidade. A guerra continuaria, mas agora com um novo cenário. Sentinel Prime teria sido derrotado, Optimus teria retornado, e Megatron teria recuperado novamente seu papel como uma grande ameaça. No final, a sobrevivência de Sentinel Prime teria mudado completamente o universo dos Transformers. Ele teria conseguido colocar Cybertron mais próximo da Terra, dividir os Decepticons e quase eliminar a resistência dos Autobots. Mas seu maior erro teria sido acreditar que conseguiria controlar todos ao seu redor. Essa poderia ter sido uma das maiores mudanças possíveis no Bayverse. Uma história onde tudo parecesse perdido. Mas ainda assim, haveria esperança. E isso vale até mesmo para nossas vidas. Podem haver situações que parecem irreversíveis ou muito complicadas, mas se Jesus estiver em nossas vidas, Ele pode nos ajudar no meio das dificuldades, embora ainda existam batalhas e desafios. E se por algum motivo você não tem Jesus e quer fazer isso agora, ore assim com fé. Jesus, me perdoe por todos os meus pecados, e eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Se você orou com fé e disse a verdade, você está salvo. Você tem um compromisso com Jesus agora. Mas lembre-se do que diz em Mateus 11, do versículo 28 ao 30. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Obedecer a Jesus pode parecer chato e difícil, mas lembre-se, você foi criado com um propósito, e a única coisa que trará verdadeira satisfação na sua vida é seguir esse propósito, que é ser salvo e ajudar outras pessoas a serem salvas também. Deus te instruirá nisso e também em outras áreas da sua vida, mas é necessário conhecê-lo, e para isso é essencial ler a Bíblia, ouvir pessoas confiáveis nesse assunto e colocar em prática o que você aprendeu. Lembre-se, nada do que Deus diz vai contra a Bíblia. E se vocês quiserem, eu recomendo um canal do YouTube, que é o Pastor Antônio Júnior, que ensina o que está na Bíblia. Voltando ao vídeo. Você acha que Sentinel Prime conseguiria vencer definitivamente, ou o retorno de Optimus Prime mudaria o resultado da guerra? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal, vire membro e deixe o like.